sou Luiz Roberto, dando continuidade ao estudo dos Evangelhos. Nós estamos caminhando dentro do Evangelho de Lucas, cujo tema do Evangelho, segundo Lucas, é relembrado em parte neste versículo de Lucas 9,56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas narra com grande compaixão os últimos dias do Filho do Homem. Ele dá um relato detalhado da última ceia, da agonia do Getsemane, da traição de Judas, os julgamentos sofridos, a crucificação, ressurreição e ascensão do homem divino. Lucas 9,57 a 62 fala: importa seguir a Jesus, caminhar para a frente sem olhar para trás. Este é o espírito altruísta e de sacrifício exigido daquele que é chamado para o ministério da proclamação do reino de Deus. Pode parecer-nos um pouco demais lembrar-se, porém, que muito mais alto foi o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus não se agrada daqueles que se mostram indecisos, mas dos de coração quebrantado, prontos para darem tudo de si. O que os faz aptos para o reino de Deus? O que assim agem sabem que as recompensas e a glória dos céus só serão alcançadas por aqueles que abnegadamente se submetem a Deus. Jesus, que já havia mandado os 12 discípulos para as regiões da Palestina, agora estava enviando os 70. A missão destes seria em Samaria. Lucas 9, 52. Região não atingida pelos 12 apóstolos. Mateus 10, 5. Enquanto os 12 foram enviados somente ao povo de Israel, a missão dos 70 deveria atingir cada cidade e lugar onde Jesus estava para ir. Era a porta da fé abrindo-se para todas as nações. Os 70 saíram 6 meses depois dos 12 apóstolos, no tempo da festa dos tabernáculos. O tipo de evangelização dos gentios, enquanto os 12 saíram aproximadamente no tempo da Páscoa. Ao voltarem, mostravam-se alegres com o sucesso da missão executada. A alegria deles contagiou o próprio Jesus, que também ficou alegre, exultando no Espírito Santo e dando graças ao Pai. Foi uma longa e cansativa viagem, mas triunfal missão. Jesus mesmo disse ter percebido a derrota de Satanás através do gesto dos 70. Diante disto, a mentalidade humilde dos discípulos poderia não ser menos que um grande mistério. Orou o Senhor Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Lucas 20, 21. Lucas 12 traz uma série de discursos proferidos por Jesus. Suas primeiras palavras foram aos discípulos, referindo-se à hipocrisia que caracterizava os fariseus. A multidão também o ouvia. E Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus.
O fermento leveda toda a massa. É o fermento, pois, a figura daquilo que corrompe. Os crentes devem acautelar-se também contra o fermento da hipocrisia. Com facilidade pode alastrar pelos arraiais dos santos. No referido capítulo, Cristo denuncia não só os pecados dos fariseus, como também profetiza sobre as calamidades prestes a cair sobre aquela geração. A história de Zaqueu e a sua conversão é outro fato que somente Lucas registra. Cristo estava atravessando a cidade de Jericó. Enquanto caminhava pela cidade, muitos saíram para observá-lo. Porém, Zaqueu também queria vê-lo. Mas ele era um homem de baixa estatura e tinha uma dificuldade para poder ver Jesus no meio do povo. Então ele decide subir em uma árvore. Mas Zaqueu também era uma pessoa rica, porém solitário, sem amigos ou alegria. Como era um homem de pequena estatura, realmente ele presumiu subir nessa árvore para surpresa de Jesus, né? Jesus o viu, e não só para a surpresa de Jesus, mas também para a sua surpresa, ele foi visto por Jesus, que o saudou e pediu-lhe que descesse depressa, pois pretendia entrar na sua casa. A despeito da revolta da multidão com o fato ocorrido, Jesus entra na casa de um pecador, muito indigno, por sinal. Zaqueu se humilhou, Zaqueu se arrependeu e foi salvo. O próprio Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, 9. 32 parábolas de Jesus estão mencionadas no Evangelho de Lucas. Não mencionaremos todas, mas algumas delas, a começar por Lucas 7, de 40 a 43, onde registra a parábola do credor e dos devedores. Depois nós temos Lucas 10, de 25 a 37, que fala da parábola do bom samaritano. Lucas 15, de 5 a 13, que registra a parábola do amigo importuno. Lucas 12, de 13 a 21, contém a parábola do rico insensato. Lucas 12, de 35 a 48, a parábola do servo vigilante. Lucas 13, de 6 a 9, a parábola da figueira estéril. Lucas 14, de 7 a 14, a parábola dos primeiros lugares. Lucas 14, de 12 a 14, fala aos hospedeiros. Lucas 14, de 15 a 24, a parábola da grande ceia. Lucas 14, de 25 a 35, a parábola da providência. Lucas 15 registra 3 parábolas tratando de coisas perdidas. Fala da ovelha, da moeda, ou dracma, e do filho. Então, a parábola da ovelha perdida, aprendemos que todos estamos perdidos. Na parábola da moeda perdida, que, por natureza, não temos vida espiritual em nós mesmos, e na parábola do filho pródigo, aprendemos que podemos nos perder por escolha própria.
As parábolas no Evangelho segundo São Lucas, de todos os personagens das parábolas, o mordomo infiel de Lucas tem sido, no capítulo 16, o mais discutido, mais estudado, mais pregado. Vejamos como podemos interpretá-la. Na parábola do mordomo infiel, ele é assim chamado porque ele tinha uma dívida a acertar com seu patrão, que lhe confiou as suas posses. Veio a saber, porém, que ele fora defraudado pelo mesmo. Pediu-lhe, então, acerto de contas, porque já não podes ser mais meu mordomo, segundo o que o patrão falou. Decidiu aquele mordomo usar, uma vez mais, a sua esperteza, chamando os devedores do seu senhor para acertarem as suas contas, induzindo-os, então, a suprimirem para si próprio parte das respectivas dívidas. Era um meio de contar com as suas amizades com vistas ao futuro, quando iriam recebê-lo em suas casas. Lucas 16:8 diz que o rico patrão acabou por louvar um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E complementa: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus quis dizer que os homens sábios segundo o mundo demonstram mais sabedoria e disposição em servirem-se uns aos outros do que os que dizem filhos de Deus no serviço de Deus. Ainda em Lucas 16, de 19 e 31, temos a conhecida parábola, ou história do rico e Lázaro. Essa parábola também revela a importância do ensino de Moisés e os profetas. Lucas 16, 29, isto é, as Sagradas Escrituras. Aquele que por uma longa vida de egoísmo e de esquecimento de Deus tem endurecido seu coração, terá na outra vida um grande abismo entre si mesmo e Deus, ou seja, após a morte. Lucas 18, de 1 a 8, contém a parábola do juiz iníquo. Lucas 18, de 9 a 14, nós vemos a parábola do fariseu e o publicano. Nós vamos parar por aqui nesse estudo das parábolas e retomaremos ainda no Evangelho de Lucas para dar continuidade a esse estudo. Obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus.